Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula de mecânica clássica, do nosso canal aqui Física Clássica e Física Moderna. Bem, vamos começar essa primeira aula, essa primeira videoaula, falando da cinemática vetorial. Vamos fazer uma pequena revisão, como vocês já estão observando aqui, falar de alguns conceitos básicos e colocar alguns exemplos dentro do contexto de um movimento uniforme variado, Ok? Então vamos lá, pessoal. A ideia desse vídeo é tentar ser o mais curto, possível, não ser muito extenso, uma vez que isso aqui é só, digamos assim, uma revisão dos conceitos da cinemática vetorial. E então a gente parte logo do princípio, que é o vetor posição, onde o vetor posição ele é caracterizado como? Ele é caracterizado por ser o quê? Uma posição dentro de um espaço de coordenadas, ou de um espaço vetorial composto por um sistema de coordenadas. No caso, a gente pode expressar o vetor posição R de um determinado objeto em relação ao quê? Em relação a sistemas de coordenadas. Que no caso aqui a gente vai trabalhar com coordenada polar, que é o primeiro caso aqui, a gente está fazendo essa análise aqui, E o outro seria a coordenada cartesiana, que é a mais tradicional, onde muitos alunos aqui, muitos estudantes lá no curso de Física 1, viram esse sistema de coordenadas, onde você tem os famosos eixos x, y, z. E relembrando aqui a vocês que o sistema de cartesiano, aqui do lado, ele é a base do sistema, digamos assim, tridimensional, no espaço tridimensional, mas é um espaço onde você pode representar vetores, Um deles é o vetor posição, o outro vai ser vetor velocidade, ok? Então a gente diz o seguinte, que o sistema cartesiano ele é composto, ele é a base para você formar o espaço vetorial, tridimensional, 3D, e ele é composto por vetores unitários, digamos assim, a unidade desse espaço, ou a base, digamos assim, são os vetores unitários. Em alguns textos vocês também já escutaram o termo versor, Digamos assim que eles seriam os tijolos, a unidade básica de construção do espaço vetorial, que nesse caso aqui é o espaço vetorial 3D, certo? Que utiliza o sistema cartesiano de coordenadas, ok? Então temos os vetores unitários I e JK, como vocês estão observando, e eles constituem o que? O K está associado com o vetor unitário da coordenada Z, o I da coordenada X e o J da coordenada Y. Então temos aí esses três vetores unitários que compõem, digamos assim, a base do espaço vetorial 3D, certo? Do sistema cartesiano, de forma mais, digamos assim, mais simplória, Então temos aqui, certo? Agora, voltando aqui, se temos esse vetor R, vamos aqui abordar primeiramente no nosso curso de mecânica, esse camarada aqui, Esse camarada aqui, ele vai ser o nosso, digamos assim, astro principal dentro desse primeiro contexto aqui de coordenadas cartesianas. Esse outro aqui em cima, a gente vai falar dele posteriormente, quando formos para coordenadas polares, certo? Não na aula de hoje, talvez na próxima aula a gente já aborde, já faça essa abordagem em coordenadas polares, ok? Mas a princípio a gente vai ficar focado aqui no coordenada cartesiana, certo? Então, se existe uma dependência temporal, como vocês estão vendo aqui, se eu tenho um vetor R, que é um vetor posição, e ele varia em função do tempo, Ele varia em função do tempo. Então, claramente, a gente vai ter o quê? Uma dependência temporal. E isso vai gerar o quê? Valores diferentes do vetor posição à medida que o tempo vai passando. Ou seja, para valores de tempo t maior que zero.
certo? Então, dentro desse contexto, a gente define, né, indiretamente, se você tem todos os valores, né, dos vetores posição. Lembrando que o vetor posição, ele precisa de quê? O sentido, né? Qual é a característica principal de um vetor? É a intensidade dele, que pode ser também o módulo, a direção e o sentido, certo? Então, se você tem um vetor posição que muda no tempo, ou você tem, digamos assim, vetor, o sentido e a direção mudando e o módulo constante, ou você tem um módulo que varia, né? A intensidade dele varia com o tempo e você tem o sentido e direção constante, né? Enfim, ou pode ter dois parâmetros que variam no tempo e um fica constante. Ou pode ter até os três que variam no tempo. Mas isso aí é assunto para posteriormente a gente discutir, principalmente quando formos falar de movimento curvilíneo, certo? Mas não agora nesse ponto, ok? Então é comum definirmos, se a gente tem uma, digamos assim, uma abordagem, né? Se a gente tem esse conhecimento de que o vetor posição muda com o tempo, consequentemente você pode definir a trajetória dessa partícula, né? Tendo o conhecimento dos diferentes valores, né? Vou até colocar valores aqui entre aspas, que na verdade não é valores, né? São os vetores, né? Diferentes vetores. Então eu coloco valores aqui entre aspas, porque não, o termo valor aqui não é muito apropriado, né? É incompleto, na verdade. Na verdade, você tem vetores diferentes, né? Diferentes vetores da posição ao longo da medida que o tempo vai passando, né? Ok? Então aqui temos o seguinte, dentro desse contexto, você pode determinar, por exemplo, aqui vamos fazer aqui um vetor posição, né? Uma trajetória, aqui do lado. Então eu tenho aqui, digamos, um espaço bidimensional, né? Para ficar mais simples, eu tenho o Y e eu tenho aqui o X. E aí eu tenho um ponto A e um ponto B, certo? Aqui está a origem, então eu venho com um vetor posição inicial, um vetor R, no caso eu coloquei um R maiúsculo, mas não tem problema, pode ser um R minúsculo também. E depois eu tenho um outro vetor, colocar um RA, né? E depois eu tenho um outro vetor da origem até o ponto B que a gente chama de RB. Então eu vou ter uma coisa chamada delta, um delta R, que é quem é o RB menos o RA, que é esse vetor aqui, certo? Vamos fazer com a cor azul, que vai ser o vetor esse aqui. Esse vetor aqui é o vetor delta R, certo? É esse camarada aqui, vou dar um zoom para vocês terem uma visão mais ampla, né? Então esse vetor azul aqui é o vetor ΔR, certo? Então se eu pegar diferentes posições entre A e B da trajetória que vocês estão observando, eu posso definir diferentes ΔRs para tão pequeno quanto eu queira que essa trajetória seja. E aí quando eu faço o limite, né, quando ΔT tende a zero, porque em cada ponto diferente, né, por exemplo, no A e no B, ou qualquer ponto intermediário, você vai ter um instante de tempo maior que zero, e obviamente maior do que o anterior. Então, se eu pegar intervalos de tempo muito pequenos, tão pequenos quanto eu queira, ou seja, tão pequenos quanto eu queira, isso significa, ou seja, tendendo a um valor zero, desse delta R, vamos colocar um R minúsculo agora, tá? Que é uma coisa mais generalizada. Esse R minúsculo, o vetor posição, né, sobre ΔT, isso automaticamente vai me gerar o que? O conceito de velocidade instantânea, né? Que vai ser a derivada do vetor R em relação ao tempo. E isso é o que? Isso é o vetor velocidade instantânea, né?
Ok? Então aqui fazendo essa relembrando, né, fazendo essa lembrança aqui, nessa recapitulação, relembrando aqui. Agora vamos diminuir um pouco o zoom e vamos voltar aqui. E aí a gente faz essa definição, como eu havia comentado com vocês, agora há pouco, né? Então eu tenho que o vetor velocidade, ele é definido dessa forma. Alguns livros de física, né, vocês já devem ter se deparado, né, devem já ter topado com essa notação aqui, ó. Essa notação, ela é uma simplificação desse camarada aqui do lado esquerdo, né? Para não toda hora estar falando dRdt, dRdt, dRdt. Então, convencionou-se de colocar um ponto em cima, no caso aqui do vetor, da função vetorial, que no caso aqui é a posição, né? Ou seja, como eu estou em uma derivada, então eu coloco um ponto para explicitar que é uma derivada dessa variável, que no caso é uma grandeza vetorial, que é o vetor posição, em relação ao tempo, certo? E de forma similar, como foi feito com a velocidade, a gente determina a aceleração instantânea, né? Que vai ser o que? Colocando aqui novamente a cor amarela, né? A gente tem aqui o vetor aceleração. Da mesma forma como foi feito para o vetor velocidade, a gente faz para o vetor aceleração. Você deriva a velocidade em relação ao tempo e você acha o vetor aceleração. Então lembre que o vetor velocidade ele é a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Então a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo, na verdade, é a derivada da derivada do vetor posição. Isso vai me gerar o quê? Uma derivada segunda, né? Por isso que aparece o termo aqui. E aqui embaixo eu esqueci de colocar um quadrado, né? Agora sim. Então você tem aqui essa notação. Da mesma forma como foi feito anteriormente aqui, ó, você pode definir que o vetor aceleração também pode ser expresso dessa forma, né? Seria um v ponto, ou então a aceleração pode ser esse camarada aqui também. A gente pode representar dessa forma. Quando se quer explicitar que a derivada segunda é a derivada segunda do vetor posição em relação ao tempo, ok? E aí, voltamos lá para o nosso vetor de deslocamento, né? Se eu tenho uma posição final e uma posição inicial, do ponto de vista vetorial, né? Eu tenho o vetor posição final e o vetor posição inicial, eu vou ter um ΔR. Então eu posso expressar esse ΔR, como vocês estão observando, como sendo o quê? Claro que é dentro do contexto do sistema cartesiano, né? Sistema cartesiano. 3D ainda, né? Então eu vou ter um ΔR, vai ser o que? Um deslocamento em x, né? Ou seja, um x final menos um x inicial, um y final menos um y inicial e um z final menos um z inicial, certo? Lembrando que o ΔR é um vetor. Se ele é um vetor, então o que acontece? Ele vai ter também as componentes, né? O ΔX, o ΔY, o ΔZ são componentes. Então elas têm que estar seguidas o quê? Com um vetor unitário, no caso, respectivamente para as coordenadas x, y, z. Ok? Então note o quê? Que se a gente tem um conhecimento do vetor R, que é o vetor posição, eu posso obter o vetor velocidade e o vetor aceleração, conforme está sendo mostrado aqui, ó. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma operação matemática lá do cálculo 1, que vocês já devem estar familiarizados, né? Se não viram, ou pelo menos se lembram dela, né? Já se lembram que tenham visto há algum tempo. Eu vou faz o que? Você tem o que? Você aplica essa operação derivada, né? Esse cálculo, essa operação matemática chamada derivada, no vetor posição, e aí você obtém o que? O vetor velocidade, você faz a mesma coisa com o vetor velocidade e obtém o que? O vetor aceleração. De forma similar,
você pode obter o quê? Fazer o caminho contrário. Se eu tenho conhecimento do vetor aceleração, eu posso achar o vetor velocidade e, consequentemente, achar o vetor posição. Mas aí eu tenho que fazer a operação inversa da derivada. Eu tenho que fazer uma integral, né? Eu tenho que fazer uma operação matemática chamada integral. Então, vamos dar um exemplo aqui. Seja um objeto, como vocês estão vendo aqui, o qual possui um vetor posição inicial R0 e um vetor velocidade inicial V0. E aí vocês estão observando aqui que esse vetor velocidade, né, e esse vetor posição, eles estão relacionados com o instante de tempo t. Vou colocar aqui com o instante de tempo t inicial, tempo t0 igual a 0, certo? Como a gente está falando de unidade do sistema internacional, a gente vai sempre colocar 0 segundos, né? Então vamos convencionar sempre aqui que toda vez que o tempo inicial for t0, né? Então a gente coloca que o tempo inicial é nulo, ok? E aí você tem o que? Se o r e o v são funções que dependem do tempo, certo? Nesse caso aqui, funções vetoriais, você vai ter o que? Vai ter um vetor posição R0 e um vetor posição velocidade inicial, né? O R0, que é a posição inicial, e o vetor velocidade inicial. Mas, novamente, dentro do contexto do sistema cartesiano, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter uma posição inicial em x, uma posição inicial em y e uma posição inicial em z. E, consequentemente, a princípio, eu posso ter também uma velocidade inicial em x, que aqui no caso não é V0 vezes x, é um V subíndice 0 subíndice x, certo? A mesma coisa aqui, é um subíndice 0 subíndice y. E aqui é um subíndice 0, um subíndice z, ok? Então temos aqui três componentes que são escalares, as quais são multiplicadas por quê? Por vetor unitário. No caso é o vetor unitário y, vetor unitário i, j, k, onde o i, o j e o k são respectivamente de quem? As coordenadas x, y, z, certo? Então o problema consiste em que? Em determinar o vetor posição e o vetor velocidade para um tempo t maior que zero, ou seja, um tempo t diferente desse camarada aqui, ó, do tempo inicial, ok? Então, vamos supor aqui um movimento uniforme variado, né? Que é o famoso move, né? Como vocês estão vendo aqui, em que o vetor aceleração é constante, certo? Se o vetor aceleração é constante, né, eu tenho que colocar um vetor aqui só para enfatizar que isso aqui é um vetor, certo? Mesmo que matematicamente isso aqui seja um pouco estranho, mas a ideia é mostrar que o vetor aceleração ele é uma constante no tempo. Ele não muda, certo? Nem seu sentido, nem sua direção, nem o seu módulo. Ok? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é determinar o vetor velocidade. Então, a gente usa a definição, né? A gente usa aqui a definição de aceleração, né? Que é essa aqui, que vocês estão vendo aqui, que eu estou destacando, né? E aí, com base nela, você faz uma manipulação. Você multiplica, né, o lado esquerdo e o lado direito por dt, pelo esse infinitesimal de tempo. E aí você obtém essa relação aqui. E aí, como você está dentro de um, digamos assim, de um contexto de pequenas quantidades, infinitesimais, né, muito pequenas, então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma integral. Certo? Então a gente tem que fazer uma integral, certo? Somar esses pequenos intervalos de tempo multiplicados pelo vetor aceleração e também pegar o que? Fazer uma soma desses pequenos intervalos de velocidade, né? Do vetor velocidade. Ao fazer isso, você vai ter uma integral, como vocês estão vendo aqui, né? E depois a gente fazendo essa integral, né? Resolvendo essa integral, vocês chegam aqui na equação 1, que é essa aqui embaixo, ok? A qual vou fazer um destaque aqui.
Então chega-se na equação 1, que é um dos resultados procurados, que é onde diz como o vetor velocidade vai variar no tempo, certo? Ele é exatamente proporcional à sua velocidade inicial, se tiver, que ele também pode ser nula, essa velocidade inicial, ele pode partir do repouso, mais o vetor aceleração que multiplica o tempo. Isso aqui vocês viram lá no ensino médio, talvez, ou no início do curso de Física 1, certo? Em que você verifica o que? A equação da função da posição, a posição horária, né? Ou da velocidade em função do tempo, né? Posição e velocidade em função do tempo. No caso, a posição vai ser agora o passo 2, né? O vetor posição, né? Fica claro que aqui a gente está falando do vetor posição. E aí o vetor posição, como é que vai ser? Você faz o seguinte, você usa o conceito de vetor velocidade, né? Que é esse camarada aqui, que é a equação 1, certo? Que é esse camarada aqui. E aí você substitui na equação 1, que é essa equação aqui em cima, né? Ao fazer essa substituição, você vai ter esse resultado aqui, ó. Essa consequência. E aí eu tenho novamente esse camarada aqui, uma equação diferencial de primeira ordem, bem simples de ser resolvida, né? É só a gente multiplicar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito pelo infinitesimal de tempo, né, que é o dt. E aí a gente chega nesse camarada aqui, ó. Nesse camarada aqui embaixo. Certo? A gente chega nesse termo aqui, ó. E aí novamente você faz o quê? Qual é o procedimento a ser realizado? Você tem que fazer uma integral, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Só que aqui você tem do lado esquerdo, fica fácil. Aqui o que eu fiz? Aqui eu coloquei um linha, tanto na parte do passo 1 quanto do passo 2. Eu coloquei esse linha para diferenciar do parâmetro final que quer ser obtido, né? Então, para não gerar uma certa confusão, eu coloquei linha. Mas esse linha não significa que é derivada, tá, pessoal? É simplesmente uma notação para fazer a diferenciação entre o limite superior, que é o parâmetro que está sendo buscado, com o próprio parâmetro que está variando, né? Então aqui nesse caso você vai ter um vetor dr, uma integral, né, do vetor dr, linha, de uma posição, um vetor inicial, né, até um vetor final, ou um vetor que está associado a um tempo t maior que zero. Da mesma coisa você vai ter do lado direito. Só que o lado direito vai ser uma integral da soma. Então, a integral de uma soma é a soma das integrais. E aí você vai ter um vetor v0, que é constante, então ele sai fora da integral, né? De 0 até t, dt', mais o vetor aceleração. Lembra-se que a gente está partindo do pressuposto que estamos analisando dentro do movimento uniforme variado. Então, nesse caso, o vetor aceleração ele não depende do tempo. Então, ele pode sair fora da integral. De 0 a t, t' dt, certo? Resolvendo a integral, tanto do lado esquerdo quanto as integrais do lado direito, da igualdade, a gente chega nesse resultado final aqui, que é a equação 2. Certo? Então, esse é o resultado final da equação 2. Ok? Que vai me dar como que o vetor posição muda com o tempo. Repare que é exatamente igual, assim, a estrutura, né? Igual não é porque a gente está aqui falando de vetor posição. Da função da posição horária do tempo, né? Que vocês viram lá no ensino médio. E também lá no início do curso de Física 1, talvez, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a estrutura é semelhante, mas estamos falando de vetores. Então, como é que a gente faz agora, tanto para o vetor velocidade quanto o vetor posição, para sair do caráter vetorial e destrinchar, digamos assim, né, desmembrar esse vetor posição, né, em termos de componentes escalares das coordenadas x, y, z, certo? Então, o procedimento é simples, né? Só você abrir em 3 dimensões, são 3 dimensões, x, y, z, então serão 3 equações. 3 equações para o vetor velocidade e 3 equações para o vetor posição, ou seja, 3 equações para a equação 1,
A equação 1 vai gerar 3 equações. A equação 2, né, vai gerar mais 3 equações. Certo? Que são essas aqui que vocês estão observando. Certo?